Saudações a todos vocês que me acompanham neste canal. Vamos dar prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das Meditações de Marco Aurélio e falar do capítulo 2, entrada 2 ou nota 2, deste livro segundo e ver em que ele consiste. Aqui nós vemos Marco Aurélio se definindo, ele vai se definir fisicamente e vai colher as consequências dessa descrição física. 2. Eis o que sou. Carne, um fraco sopro de vida e alma. Põe os livros de parte. Acabaram-se as distrações. Já nada disso te é permitido. Mas, semelhante a quem vai morrer breve, despreza essa carne, líquidos, ossos, um frágil aglomerado, uma rede de nervos, veias e artérias. Repara também no sopro de vida que te anima, um pouco de ar apenas e, a cada momento, renovado, aspirado, expelido. O terceiro ponto é a alma. Pensa bem nisto. És velho, liberta a tua alma da escravidão. Não permitas que seja arrastada para um lado e outro, desligada do interesse comum. Não a deixes amaldiçoar o presente, nem temer o futuro. Muito bem, há alguns problemas na tradução deste trecho. Vamos comentar o que está sendo dito aqui e falar um pouco de certos termos. Há particularmente um termo muito importante aqui. Então Marco Aurélio vai se definir, vai dizer o que ele é. Então ele consiste em quê? Carne, sarquia, um fraco sopro de vida, pneumation, então é um pequeno pneuma, um soprozinho, um pequeno espírito, e o que Dona Virgínia de Castro traduz e mal como alma. E por que traduz mal como alma? Primeiro porque existe o termo psyché, que é alma também para os estoicos, uma alma material. Segundo porque pode levar o leitor a pensar que se trata de uma coisa imaterial, que tem uma ligação com o que está fora da matéria, com uma realidade metafísica, algo assim, na esteira do platonismo e mesmo da filosofia inerente ao cristianismo, mas não é disso que se está falando, né? O termo aqui é to hegemonikon e quer dizer algo como a parte da mente que controla o resto. A mente diretora, a mente diretriz, a razão controladora. A ideia de uma mente controladora é que está expressa por este termo, muito importante na filosofia estoica, to hegemonikon. E aquilo que se diz a respeito do hegemonikon precisa ser bem compreendido. Esse hegemonikon é a parte da mente responsável por nossas ações conscientes, por nossos desejos, por nossas angústias e por aí vai. Então é a parte que governa a consciência, por assim dizer. E nós vemos que depois desta descrição tripartite da sua constituição física, ele dá um salto interpretativo e diz: ponha os livros de parte, ponha os livros de lado, abandone os livros, renuncie a eles. Acabaram-se as distrações. Por que são distrações? E isso é algo em que Sêneca insiste também nas cartas a Lucílio, quando diz que aqueles que leem demais ou que têm bibliotecas muito numerosas, e eu me sinto representado ali nesses reproches, nessas censuras feitas por Sêneca, na verdade estão se distraindo, estão se desviando da contemplação da sua própria condição. Estão procurando levar sua mente para longe, mas é que é necessário olhar para a sua própria condição, olhar para aquilo que você é, perceber a sua própria fraqueza, perceber a sua própria vulnerabilidade, perceber o seu próprio tamanho de ser humano. E ao colocar na mente todas essas ideias vindas de livros, ao rechear a imaginação dos temas que aparecem nessas obras, o leitor inquieto, na verdade, está se desviando, né, desta contemplação. Lembra algo do que Pascal dizia do divertimento, né? Então a diversão, o divertimento é de fato você se desviar de uma contemplação mais séria acerca da vida. E aí Marco Aurélio diz: já nada disso te é permitido. Por que ele diz isso?
talvez porque se sentisse velho, porque se sentisse cansado, porque se sentisse no fim da linha, e pensasse que era necessário prestar mais atenção à sua condição presente, e não ficar buscando ou uma ilustração ou assuntos para a sua imaginação nos livros. Mas, semelhante a quem vai morrer breve, despreza essa carne. Então, estando você para morrer brevemente ou não, despreze algo do que você é, algo que é considerado menor, que é a carne. E em que consiste esta carne? Aqui haverá uma descrição física, biológica e quase meio repugnante do que é esta carne. Ela é formada por quê? Por secreções, líquidos, ossos, material vil, um frágil aglomerado, uma rede de nervos, veias e artérias. Isso é a carne. Então, não dê tanto preço a isso, não dê tanto valor a isso, porque isso é uma coisa extremamente frágil, mortal, que cede muito facilmente. Aí ele vai para o próximo termo, né? Então, tem a sarquia, este pedaço de carne que você é, e que é algo baixo, vil, e que você deve considerar como tal. É claro que é uma visão bastante ascética, bastante austera da vida. Repara também no sopro de vida que te anima. Então este sopro que entra e sai, este arzinho, este pneuma que entra e sai, que nos dá vida, esta inconstância do ar que entra e sai, esta necessidade de aspirar e expelir este bocado de ar a cada segundo, é também um indício da nossa fragilidade, da nossa dependência da natureza, né? Repara também no sopro de vida que te anima, um pouco de ar apenas, e a cada momento renovado, aspirado e expelido. Houve um filme de uns anos atrás, intitulado 21 gramas, que falava justamente da diferença entre um corpo de um ser humano vivo e um corpo de um ser humano morto. Pelo fato de o ser humano, assim que há o passamento, assim que a morte chega, expelir esse ar, há uma diferença de peso de 21 gramas. Então é como se a diferença entre a vida e a morte fosse 21 gramas. O filme explora um pouco essa ideia, ao meu ver, não de maneira brilhante. Há boas ideias ali, mas o filme poderia ser melhor, né? Outra coisa que poderia ocorrer a Marco Aurélio se ele vivesse hoje, se tivesse acesso a informações da ciência médica de hoje, é a questão do oxigênio, né? O oxigênio, nós sabemos, é o gás que é absorvido no processo de respiração em nossos alvéolos, né? Na expiração, a eliminação de outros gases. E esse oxigênio, que é tão importante para a manutenção de todas as nossas células e do nosso corpo de maneira geral, também é o responsável pelo nosso envelhecimento e, como consequência, pela nossa morte. Então o envelhecimento é, por assim dizer, uma espécie de oxidação. Se Marco Aurélio tivesse acesso a esta informação, muito provavelmente ele traria algo nesse sentido. Quer dizer, o que lhe dá a vida, na verdade, também é o que lhe dá a morte, né? Algo que está na própria natureza. Então não existe vida sem morte, a condição de vida também acaba sendo a condição de morte. Isso é um tipo de pensamento que Marco Aurélio poderia ter. Agora ele vai falar do terceiro ponto, que é o hegemonikon, que é esta parte da mente que controla as demais, né? O terceiro ponto é a alma, na verdade, o hegemonikon, a parte diretora, a parte controladora da nossa mente. Pensa bem nisto. És velho. Bom, Marco Aurélio viveu pouco mais de 60 anos. Não se sabe se ele de fato se sentia velho neste ponto, quando esta nota foi escrita, se ele estava se sentindo cansado, se ele estava usando uma hipérbole, não se sabe, né? Então, és velho, ou você deve se imaginar como velho, porque a morte está ao alcance de todos, é uma virtualidade que está ao nosso lado a todos os momentos. És velho, liberta a tua alma da escravidão. Pelo fato de haver uma tradução inexata, este liberta a tua alma da escravidão acaba soando como uma espécie de exortação ou convite ao suicídio, em chave estoica, né? Então, liberta a tua alma quer dizer dê a própria morte para si mesmo. Mas não é isso que
que está sendo dito aqui. Então, libertar a sua própria mente da escravidão. Então, disciplinar a sua mente por meio da filosofia, por meio dos princípios corretos, para que você não seja escravo das coisas exteriores, para que você atinja a serenidade, para que você atinja aquele estado que é próprio dos sábios, os sábios virtualmente inexistentes, que tem a tal da apátia, a ausência de paixões, a ausência de sentimentos violentos e desagradáveis. Então, você está velho, deixe de lado essas coisas exteriores, pense na sua vida, concentre-se no que você ganhe força reconhecendo a sua própria vulnerabilidade, a sua própria fraqueza, a sua própria constituição frágil. Não permitas que a sua mente seja arrastada para um lado e para outro, que é o que é próprio de todos nós, né? Os budistas gostam de dizer que aquele que não pratica a meditação, aquele que não está iluminado ou que não tem uma mente disciplinada, tem mente que parece um macaco, uma mente de macaco, que é um macaquinho que vai de um lado para o outro. E a nossa condição, e também era a condição de Marco Aurélio, então ele diz para si mesmo, discipline a si próprio, busque um ponto firme, não fique se enchendo de informações que não têm importância, não fique procurando distrair-se, né? Imagine só se ele tivesse Netflix naquela época. Ele talvez escrevesse notas dizendo, não perca seu tempo assistindo a tantos episódios da série X ou da série Y, né? Então não permitas que essa sua mente seja arrastada para um lado e para o outro, desligada do interesse comum. Sendo um imperador, o seu principal objetivo era atender a esse interesse comum, a cumprir a sua missão da melhor maneira possível, e não ficar se distraindo, e não ficar indo de um lado para o outro com a sua mente de macaco, digamos assim. E não deixe a sua mente, não a deixes amaldiçoar o presente, nem temer o futuro. Isso é muito estoico, né? Então, querer viver no presente, seja esse presente qual for, uma espécie de amor fati, de amor pelo destino, seja ele qual for, gostar daquilo que se vive, por mais duro que seja, e não temer o futuro, não temer o que possa vir pela frente. Então a mente fica muitas vezes se consumindo na lamentação acerca do presente e na angústia com relação ao futuro. Mas isso não garante serenidade, isso não garante nada de bom. E aqui Marco Aurélio está conversando consigo mesmo, procurando se disciplinar, procurando um estado mental melhor. Então é um trecho muito interessante em que Marco Aurélio parte de uma constatação, por assim dizer, meio deprimente, o que poderia parecer meio deprimente, uma descrição muito crua de si próprio, dizendo que ele é formado de materiais que são frágeis, vulneráveis, que cedem às forças imensas que existem na Terra, mas ele não amaldiçoa a sua condição, não fala mal daquilo, não se coloca contra os deuses por se julgar frágil demais, não deseja uma força ou um vigor ou uma condição para além do que é humano, né? Então aqui, por exemplo, na tradução de Haynes, né, não seja mais, no more a puppet, não seja mais um fantoche, uma marionete que é levada de um lado para o outro, né? E pense no que foi destinado a você no presente, né? Aceite isto e não tema o futuro, porque o que quer que venha destinado para você no futuro é algo que é determinado por uma razão universal que distribui as leis segundo uma maneira harmoniosa, e você não tem o direito de reclamar a esse respeito, ou é inútil reclamar a esse respeito. Pense nestas coisas, ele está dizendo a si mesmo, para não reclamar, para não ser alguém que se queixa o tempo todo. Pense no que você é e que você tem algo na sua mão, que é um instante presente que deve ser vivido da melhor maneira possível, segundo um certo senso de missão coletiva. Então, ajudar os outros, ser algo para os outros, ser útil para os outros, pelo menos era isso que Marco Aurélio dizia a si mesmo neste ponto. Então, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito da entrada 2. Até a próxima e continuaremos com este livro segundo das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até mais.